vou tentar responder a sua pergunta sem ter lido qualquer coisa sobre o assunto técnico, tá certo? Qualquer resposta técnica sobre a matéria, sobre esse tema. O que acontece é assim, quando você diz que você vai juntar fotos para comprovar uma filiação, eu fico tentando descobrir o que é que essa foto vai trazer de informação, né? Como é que você consegue comprovar numa foto que as pessoas que estão ali são pais, filhos, netos, bisnetos, ou até, olha, isso aqui é minha mãe com meu pai, meu pai com a minha avó, aí tá vendo essa minha avó aqui, mais nova com meu bisavô, e eu não vejo nenhuma segurança jurídica nessa tese. Eu acho que ela é insustentável. Através de fotos. Se você diz para mim que num processo de reconhecimento, e aí nós não estamos falando de reconhecimento de cidadania, e sim reconhecimento de paternidade, aí eu vou te dizer, as fotos serão aceitas como parte do conjunto probatório, né? Um dos elementos do conjunto probatório, mas por si só, ele não é capaz de provar nem a paternidade, tampouco a filiação de 100, 200 anos antes, tá? Então, desconheço e não vejo nenhuma sustentação técnico-jurídica para esse tipo de tese. Da mesma forma, Jonathan, que a pergunta anterior, quando você fala no exame de DNA para comprovar uma filiação, primeiro assim, vamos começar do zero. Existem empresas vendendo banco de dados, tá certo? Ele colhe o teu material genético, e aí então ele te vende o banco de dados, que faz análise dos losses, tá certo? E hoje, salvo engano, você precisa ter 8 losses que batem dos 18 analisados, dos 18 principais analisados, se não mudou nada, já faz algum tempo que eu trabalhei com isso. E aí, então, você consegue fazer a ligação entre pai e filho. Quanto mais distante, vamos supor que faça o exame em você. Para o teu pai, nós teremos ali os losses compatíveis, 8 losses, em média 6 losses. Para o avô, já vai diminuir. Para o bisavô, menos ainda. Para o triavô, para o tetravô, e assim sucessivamente. Então, quanto mais distante, menos losses serão compatíveis. E aí, então, você sai de 100% de certeza para um percentual pequeno. Agora, é normal, por exemplo, quando você não tem a sua paternidade reconhecida, você faz o processo de reconhecimento de paternidade post-mortem, tá certo? E aí, com essa a sentença judicial de reconhecimento da paternidade, você retoma o seu direito à cidadania, ou recomeça, porque para você às vezes era ali o início, mas para a matéria, para a cidadania, você retoma aquele seu direito desde o italiano, tá? Então, assim, são coisas diferentes, eu citei as duas formas para você entender. Provar a tua filiação, a tua, Jonathan, um tetravô nascido em 1600, 1700, é bem distante, é mais forte, é melhor do que fotos, por exemplo, como a tua pergunta anterior. Mas, ela por si só, somente ela, para comprovar que você tem a filiação, hoje ainda não tem nada aqui na Itália que te dê uma ação, por exemplo, que eu conheça, que te dê algum tipo de certeza de ganhar somente com a foto ou somente com o exame de DNA, com material genético. Ok? Entende o que eu estou dizendo? Conjunto probatório é uma coisa, tá certo? E uma tese feita somente com fotos, os seus únicos documentos são fotos, ou o seu único documento é um exame de material genético, eu desconheço uma ação de cidadania nesse sentido que só tenha esse documento, tá certo? No bojo da ação. Agora, como conjunto probatório, eu volto a dizer, tudo é válido. Vocês precisam entender, pessoal, e não só o Jonathan, no direito, tudo se pode. Você cria uma tese, e essa tese vai ser experimentada, conhecida, discutida em juízo, tá certo? Com o juiz e com a outra parte. Nas nossas questões,
com a procuradoria, com um representante do Ministério do Interior italiano. Aquela discussão pode gerar uma nova decisão e aquilo ser aproveitado em outras ações e daqui 6 meses, 1 ano, 2, se tornar uma jurisprudência, como ela pode ser refutada. A sua tese pode ser extremamente muito boa, só que o juiz precisa coadunar com ela. O promotor precisa entender da mesma forma. Porque se não houver isso, você vai perder a ação e você vai recorrer para um tribunal. E ali a mesma história da primeira instância vai acontecer na segunda. Aquele tribunal vai ter que discutir aquela sua tese. Tá certo? Então, enquanto único material probante, enquanto única prova, fotos ou somente material genético, não são atualmente elementos probatórios únicos para uma ação de reconhecimento de cidadania. O que acontece é assim, você só vai montar um conjunto probatório com fotos, com exame de DNA, com testemunhas, com o que quer que seja, quando você não tem os documentos. Por quê? O que a lei pede? Nascimento e casamento do seu italiano até chegar em você. Isso é o que prova a filiação. Esse entrelace, essa cadeia, tá certo? Entre as certidões, até chegar em você. Quando faltam certidões, por qualquer motivo, e você não consegue, ou fazer uma certidão tardia, ou resolver aquele problema de falta de certidão por qualquer motivo técnico, tá certo? Você passa para elementos probatórios, para um segundo patamar, um segundo escalão de provas. E aí, então, você sai daquela prova inconteste, tá certo? Ou incontestável, que são as certidões públicas, e passa para documentos privados ou perícias. Agora, eu não tenho condição alguma de dizer que alguém tenha, em sã consciência, hoje, em 2021, a coragem de propor uma ação somente com fotos. Ou, olha, eu não tenho documento algum, mas está aqui meu exame de DNA e eu vou ter que desenterrar quem morreu há 200 anos? Cadê o corpo? Ah, não, eu vou fazendo de trás para frente. Tá, mas como é que eu sei que aquela pessoa tinha aquele DNA? Por quê? Vamos lá, pessoal. O que é o exame de DNA? O Jonathan, tá certo? Que é o autor da pergunta, ele tem que fazer o DNA em relação ao pai. Descobriu que ele é filho, tá certo? O pai vai fazer em relação ao avô do Jonathan. Descobriu que o pai é filho do avô do Jonathan. E assim, vai voltando, até chegar no italiano. Só que chega um momento que não existe mais o italiano. Ou que não existe a pessoa antes do italiano para se fazer a prova dos losses. Aí você tem que fazer o quê? Ir para irmãos eventualmente vivos, primos. E o que acontece com esses losses, pessoal? Eles vão particionando. Então você vai, como disse anteriormente, você vai pegar um número de losses. Você precisa hoje ter de 6 a 8 losses compatíveis para você ter 99%. Quando você diminui o número de losses, você diminui o percentual. Ao diminuir o percentual, o juiz pode dizer, olha, em que pese ter ali 3, 4 losses positivos, eu não tenho 100%, até porque a prova genética, o material genético colhido, não me dá o 100% de certeza. Então, olha só o espectro dessa sentença, ok? Então, tome um pouquinho de cuidado. Uma coisa é exame de DNA para provar que o Jonathan é filho do pai dele. A outra é de provar que o Jonathan é descendente do italiano de 200 anos antes.